Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que havemos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com muita alegria, eu já quero pedir a você que se inscreva, compartilhe, comente esse evangelho, divulgue para muitas pessoas, e se por acaso não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Hoje, dia 20, terça-feira, hoje nós celebramos um grande gigante da igreja e doutor da igreja chamado São Bernardo de Claraval. Esse grande gigante que é considerado o último dos padres da igreja. Aqueles padres que nós dizemos que são os pais na fé, né? São Bernardo é um desses gigantes. E veja, o evangelho de hoje, que nós estamos meditando, tem tudo a ver com o santo que a igreja está celebrando hoje. Tudo a ver mesmo. O evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus diz que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Ele diz, inclusive, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E logo na sequência, Pedro diz para Jesus: o que nós vamos receber, nós que deixamos tudo por causa do Senhor? Jesus diz para Pedro: a herança que está reservada para vocês é a vida eterna. Meus amigos, a nossa herança por seguir a Jesus nada mais é do que a vida eterna. A nossa vida aqui nesse mundo, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos em se apegar a esse mundo, é exatamente fazer o processo inverso, que é o processo de desapegar. Quem foi São Bernardo de Claraval olhando para esse evangelho? Ora, São Bernardo é uma pessoa que nasceu num castelo na Borgonha francesa e que desde cedo ele tinha um intelecto, uma inteligência aguçadíssima, em que deixou seus pais muito esperançosos com ele. Mas ele renunciou a tudo isso para entrar no mosteiro e se tornar um monge cisterciense. Essa foi a vida de São Bernardo de Claraval, que com a sua eloquência, que com o seu desapego, ele entendeu que as riquezas desse mundo, que a glória desse mundo, que os bens desse mundo, que tudo aquilo que está atrelado a esse mundo, são tudo muito efêmero e tudo muito passageiro. E que não vale a pena para nós apegarmos a nossa vida a essas realidades, porque todas essas realidades ficarão para trás. Essa é a vida de São Bernardo de Claraval, que após entrar, todos os seus irmãos o seguem, exceto o mais novo, que ficou para cuidar dos pais,
E mais tarde também uma irmã, depois que todos os irmãos vão para o mosteiro, uma irmã, ela vive uma vida luxuosa e só quer saber dos prazeres desse mundo, e até que um dia ela vai visitar São Bernardo no mosteiro, e São Bernardo se recusa a receber ela, e não recebe ela como irmão, mas recebe como o responsável daquela ordem. E depois de uma conversa, e sabe-se Deus lá o que São Bernardo conversou com a sua irmã, depois de uma conversa com ela, ela pede uma autorização ao marido e ela se retira para uma vida de oração e ela morre com uma fama de santidade. Entendeu profundamente o que é o desapego dessa vida. É aquilo que Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por causa de mim, esse vai encontrá-la. Então, para nós, o prêmio de tanta mortificação, de uma vida de oração, de todas as realidades, talvez meu irmão, minha irmã, talvez você esteja se perguntando agora: nossa, mas eu faço tudo certinho, eu sigo a Jesus e as coisas estão tão difíceis para mim. Eu tenho tentado conseguir isso e não consigo. Talvez sonhos, até sonhos bons, que você tem tentado realizar na sua vida, até coisas muito lícitas, inclusive digo, coisas justas que você tem tentado conseguir na sua vida, e as coisas parecem que escapam da sua mão, você não tem conseguido, e talvez você esteja se perguntando agora: esse é o prêmio por eu estar seguindo Jesus e fazendo tudo certo? Não, irmão. O prêmio que Jesus tem separado para você e para todos aqueles que o seguem fielmente, para todos aqueles que abriram mão de coisas inclusive lícitas por causa do reino, receberá 100 vezes mais, diz o Senhor. E na consumação do mundo, a vida eterna. Na consumação da nossa vida, a herança que Jesus promete para cada um de nós é a vida eterna. Ele encerra o evangelho dizendo: aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Aqueles que são tidos agora no mundo como primeiros, aqueles que são influentes, aqueles que têm fama, aqueles que têm dinheiro, aqueles que fazem sucesso no mundo, pode ser que esses sejam considerados os últimos. E aquele que o mundo não conhece, inclusive aquele que o mundo tem tido como vil e desprezível, aquele que é desconhecido, aquele que está no escondimento da sua casa, do seu mosteiro, da sua vida de oração, aquele que ninguém, por exemplo, nem conhece na internet, pode ser que ele seja colocado em primeiro lugar no reino dos céus, porque deixou tudo, porque foi pelo caminho do escondimento, porque foi pelo caminho da ocultação, porque não se preocupou com nenhuma glória desse mundo, mas pautou e colocou exclusivamente a sua vida em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Meus irmãos, cada um de nós somos chamados a isso. A santidade chama nós a essa realidade. São João da Cruz, ele diz algo extremamente importante para nós. Ele diz que um passarinho, se ele tiver uma corda amarrada no pé, ele não voa. Mas se ele tiver uma linha fina, ele também não voa. Está entendendo isso, querido irmão? Tudo aquilo que nos prende de alçar voo para Deus, seja grandes coisas desse mundo, ou seja, as pequenas coisas que nós estivermos apegados. Por isso Jesus diz que um rico dificilmente entrará no reino de Deus, porque o coração muitas vezes está agarrado àquilo que é desse mundo, aquilo que é passageiro. Então, o que Jesus está dizendo, ele não está condenando quem tem dinheiro. Que fique bem claro isso. Não. Nosso Senhor está condenando o apego. Nosso Senhor está dizendo que o apego é precisamente aquilo que nos atrapalha de alçar voo para Deus, para a vida espiritual,
para uma vida de graça e de vitória e para uma recompensa que nada mais é que a vida eterna. E eu encerro aqui dizendo algo. A vida eterna, meus irmãos, não é uma vida longa, não é simplesmente uma longevidade em anos, não. A vida eterna é estar junto de Deus para sempre, vendo a essência divina face a face, contemplando a beleza de Deus e num extasiamento de instantes em instantes eternos que nós vamos ficar extasiados para a eternidade com a presença de Deus. Essa, sem dúvida alguma, é o maior prêmio e essa é a verdadeira felicidade que toda a humanidade busca hoje, mas às vezes busca em coisas erradas e não sabe que essa felicidade é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.